Falando aqui de tentativa de assassinato do Trump, você deve ter visto, porque saiu alguma coisa na imprensa brasileira, que no domingo, agora recentemente, dia 15 de setembro, o ex-presidente Trump estava jogando golfe no seu campo particular em West Palm Beach, aqui na Flórida, que por um acaso foi onde eu conheci o Trump pela primeira vez. Uma coisa muito interessante, eu estava sentado, almoçando na época com a Ivanka Trump, com a filha dele, e Trump nem sonhava em ser presidente, estou falando aí de 2012 ou 2011, eu estava sentado almoçando com a Ivanka, falando sobre empreendimentos imobiliários e tudo mais, e a Ivanka me falou, meu pai está chegando, e eu tinha lido todos os livros do Trump como empreendedor. Nisso eu ouço um barulho danado e pousa um helicóptero que mais parecia um ônibus escolar, né? E desce dele o Trump. E aí a Ivanka me pergunta, você quer conhecer meu pai? Eu falei, pô, claro que eu quero, né? Seu pai é uma grande inspiração para mim. Quando ele vem na minha direção, fala com a filha e tal, e aí a filha fala, poxa, pai, esse aqui é o Paulo Figueiredo, a gente está falando com ele sobre empreendimentos no Brasil e tal. Aí ele foi muito cordial, falou assim, poxa, muito prazer e tal, ok. E nisso ele foi começar a conversar com as outras pessoas que estavam ali falando sobre, tava lá o cara na época o Trump ainda era querido pela elite, né? Então tava lá o presidente do JP Morgan, só a elite, assim, sentado no restaurante do clube de golfe. E nisso ela vira e fala para ele, pai, o avô dele foi presidente do Brasil. Aí nisso ele olha e fala assim, é verdade? Eu falei, é verdade, meu avô foi presidente do Brasil. Nisso ele puxa uma cadeira na mesa, estávamos só eu e a Ivanka, mas nisso ele puxa uma cadeira na mesa e fala assim, senta na mesa e começa a falar assim, me fala como é que é a política no Brasil, é igual aqui nos Estados Unidos? E aí ele começou a ficar absolutamente interessado sobre o Brasil, ele não sabia absolutamente nada sobre a política brasileira, mas o que eu achei interessante nessa história, que foi o episódio no qual eu conheci o Trump, tem até aqui numa das minhas paredes, tem um livro, ele me mandou o livro dele, The America We Deserve, dizendo assim, na verdade para o meu pai, falou assim, Paulo, you have a great son, né, se referindo a mim. Mandou o livro para o meu pai de presente, eu tenho o livro aqui guardado, assinado, autografado por ele. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu estou contando essa história para falar como o Trump era interessado, estava nem aí para o empreendimento imobiliário, onde a gente acabaria sendo sócio, num certo sentido, e estava super aí, sim, para política, né? Política já era ali em 2011, 2012 o maior interesse do Donald Trump. Quem diria que hoje aqui a gente está 12 anos depois daquele dia que eu o conheci pela primeira vez, depois a gente acabou tendo uma relação, digamos assim, bastante prolífica. Muitos encontros, muitas conversas, aprendi bastante. Pois nesse clube de golfe em West Palm Beach, que fica a uma certa distância da casa ali, curto, acho que 15 minutos de carro do Mar-a-Lago, onde o Trump mora, ele foi vítima mais uma vez de uma tentativa de assassinato, cerca de 2 meses depois da primeira tentativa, que a gente deve lembrar que foi quase bem sucedida, não foi bem sucedida por 1 milímetro, né? E eu fiz um post nas redes sociais, que depois foi transformado aí para minha equipe numa reportagem, numa publicação no site do Paulo Figueiredo Show, explicando o que a gente sabia até aquele momento. E de fato, o que aconteceu? Né? Bom, dessa vez, graças a Deus, o Trump não chegou a ser alvo de nenhum disparo, isso porque o serviço secreto foi menos incompetente e conseguiu identificar o atirador antes que ele pudesse agir, né? Esse atirador, que se chama Ryan Wesley Ruth, né, foi visto pelos agentes do serviço secreto quando o cano de um fuzil AK-47 foi identificado saindo de um arbusto ao longo do percurso
do campo de golfe, o que é muito interessante, né? E uma vez que ele foi visto, Donald Trump estava a mais ou menos 300 ou 450 metros do local em que o atirador foi encontrado, e assim que ele foi identificado, os agentes do serviço secreto, dessa vez aprendendo com a primeira lição, imediatamente entraram em combate com o Ryan Ruth, que estava nos arbustos, conseguiu fugir da cena do crime num carro, deixando para trás a arma do crime, o AK-47, 2 bolsas, uma mira para o fuzil telescópica e uma câmera GoPro. Uma das testemunhas que estavam no campo de golfe viu o Ryan Ruth fugindo, tirou uma foto do carro e entregou às autoridades. Logo em seguida, ele foi preso aqui na 95, que é a principal rodovia aqui da Flórida. E tem um ponto-chave aqui. E esse é que é o grande mistério, né? A primeira tentativa de assassinato tinha mais mistérios. Essa tem um grande mistério, que é um ponto-chave que levanta a pulga atrás da orelha. Ninguém sabe como diabos o Ryan Ruth teve conhecimento de que o Trump estaria jogando golfe naquele local, já que isso não estava listado na agenda pessoal do presidente. Só as pessoas mais próximas do Trump tinham conhecimento de que ele estava ali. Na agenda presidencial não seria normal o Trump estar ali. O que, obviamente, leva aos questionamentos que nós temos de: será que alguém deu o serviço? Será que alguém do serviço secreto que deu o serviço na primeira vez está dando o serviço na segunda vez? Né? Talvez essa pergunta fique sem resposta, como tantas outras, da primeira tentativa de assassinato, que até hoje a gente não sabe quase nada sobre o que ocorreu, porque a investigação feita pelo FBI, e o FBI completamente aparelhado, parece a nossa Polícia Federal. Só que dessa vez a gente tem uma pequena esperança que vem do governador da Flórida, Ron DeSantis, aliado do Trump, do mesmo partido, que anunciou que vai fazer uma investigação por conta própria sobre o atentado do Trump. De fato, isso está dentro da jurisdição do Ron DeSantis, então, como ocorreu aqui dentro da Flórida, e eles vão conduzir a própria investigação. E o que é triste, porque mostra o estado de descrédito no qual se encontra o FBI. Né? O FBI que forjou provas na casa do Donald Trump, o FBI que inventou um dossiê sobre ligação da Rússia, o FBI cujos agentes foram pegos conspirando contra o Donald Trump na primeira eleição, enfim, o FBI que está com a imagem muito abalada, né? Então, felizmente nos Estados Unidos, pelo menos você tem a questão de uma certa autonomia nas polícias, e o Ron DeSantis anunciou que vai haver uma investigação. Agora, o que é interessante, um ponto interessante dessa história foi o Trump divulgou um comunicado imediatamente depois do atentado que eu achei muito oportuno, chamado A Retórica dos Democratas Inspirou Outro Atentado à Vida do Donald Trump. E eu quero falar especificamente sobre isso. Nesse comunicado, o Trump cita várias frases de políticos democratas de alto escalão que propõem abertamente o ódio contra a pessoa do Donald Trump. Né? As mesmas pessoas que dizem que combatem discurso de ódio. Então, a gente pode citar, por exemplo, como o Trump cita, que o Joe Biden, alguns dias antes do último atentado, disse que é hora de colocar o Donald Trump na mira. O Tim Walz, que é o candidato a vice-presidente na chapa da Kamala Harris, disse que os republicanos são uma ameaça à democracia. Diz ele, os republicanos são uma ameaça à democracia. Sim, eles vão colocar a vida das pessoas em perigo. Sim. Isso é o vice da Kamala Harris. Ele disse que o Trump vai colocar a vida das pessoas em perigo. O deputado Dan Goldman, do Partido Democrata, ele é uma destruição para a nossa democracia e precisa ser eliminado. A deputada Stacey Plaskett, também democrata, o Trump precisa ser baleado. O Joe Biden disse que o Trump e os trumpistas, a MAGA, como chamados aqui nos Estados Unidos, são a maior ameaça que os Estados Unidos enfrentaram. Então, veja os paralelos dessa retórica. Né? Assim como no Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas que mais incitam ódio contra seus adversários são justamente aqueles que falam em defender a democracia, em defender as instituições, e que nos banem e nos censuram porque dizem que o que nós falamos é discurso de ódio.
É coincidência, né? Foi inclusive o que eu escrevi no X, né? Assim como o Alexandre, o novo suspeito de matar o Trump também queria, abre aspas, salvar a democracia. As contas sociais de Ryan Root estavam cheias de postagens sobre o recrutamento de soldados para a Ucrânia e de postagens que classificavam o Trump como uma ameaça à democracia. Vocês já ouviram isso antes? Quem que diz que estava salvando a democracia do Brasil? Quantas vezes vocês não viram os ministros do STF dizendo que estavam salvando a democracia? Quantas vezes vocês não ouviram que o Bolsonaro é uma ameaça à democracia? Então, assim como o Alexandre, o novo suspeito de matar o Trump também queria salvar a democracia. Também queria salvar a democracia. É só você olhar as postagens do Ryan Ruth. Estava assim, Biden, sua campanha deveria ser chamada de algo como CADAF, Keep American Democratic and Free, né? Mantenha a América democrática e livre. Tá dizendo aqui, e os trumpistas, né, deveriam ser, em vez de MAGA, MASA, Make America Slave Again, faça os americanos escravos novamente. A democracia está nas urnas, nas cédulas, e não podemos falhar. O mundo está contando com a gente para mostrar o caminho. Fizeram, inclusive, um vídeo de todos os tweets do Ryan Ruth, porque vocês sabem que depois que essas coisas acontecem, os culpados começam a aparecer mortos, as provas somem, né? As redes sociais são apagadas. Não só o X, como o Facebook, mesma coisa, a conta do cara subiu, né? E quando você vai se aprofundando no histórico de quem é o Ryan Ruth, e eu volto a dizer, a cobertura da imprensa brasileira sobre esse assunto foi absolutamente desprezível. Uma cobertura absolutamente desprezível, como se a tentativa do assassinato do candidato favorito, né? Vale dizer que, e a gente vai falar sobre isso, Donald Trump é o candidato favorito hoje para as eleições americanas, para se tornar presidente, e um ex-presidente, talvez um dos mais importantes da história americana. A gente pode dizer que a imprensa brasileira, e num certo sentido até americana, trataram isso como se fosse uma coisa comum. Ora, se a Kamala Harris tivesse tido uma unha encravada, isso seria, assim, por conta de uma manicure republicana, isso teria sido assim notícia em todos os dias. Manicure republicana tenta matar Kamala Harris, né?